irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos anotar a escritura que vai ser lida esta noite. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. Vamos iniciar cantando o hino 238, no assinário. Junto ao trono de Deus. Duzentos e 38. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra prazeres acodem, são prazeres que morrem aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, ao tornar-me feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardamos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino de luz, ao amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar de aventura, que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor revelado na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Amém. Glória a Deus. Hino 236. Porque ele vive. Duzentos e 336, perdão, 336.
336, porque ele vive. Trinta e seis. Porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, graças a Deus. Os irmãos que chegaram agora, a escritura é Êxodo 12, do 12 ao 13. Vamos orar nesse instante, irmãos. Se você não tem um pedido, faça com o levantar de uma de suas mãos. Vamos orar pelas reuniões especiais em Campinas, povo de Israel, pela noiva, toda a terra, e justificando a ausência do irmão Edmar aqui. Ele está com seu bebê internado, aí não pôde vir com a gente, e a gente põe em oração também. Faça com o levantar de suas mãos aí, lembre do nosso irmão que está passando nesse aperto, nesse momento. Amado Deus e Pai Celestial, nós sabemos, ó Deus, que as suas promessas jamais voltam vazias, ó Pai. E a tua escritura nos diz, ó Deus, tudo que pedires em meu nome, crendo receberás, ó Pai. E aqui está, Senhor Deus, a igreja do Deus vivo com sua mão levantada no santuário, ó Deus, que pode entrar em intercessão por cada um desses irmãos aqui, ó Deus, que pode entrar em intercessão, Senhor Deus, pelo bebê do irmão Edmar, ó Pai, que se encontra internado ali, ó Deus,
que nós nesse momento colocamos o sangue de Jesus Cristo entre o bebê e esta enfermidade, que o Senhor possa trazê-lo de volta para o seu lar, ó Deus, e os seus pais possam abraçá-lo e gozá-lo de boa saúde, ó Deus. Também as reuniões especiais no final do mês, ó Pai, ali em Campinas, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, o povo de Israel, a noiva em toda a terra, ó Deus. Também aqui, Senhor Deus, este culto, ó Pai, o culto de Santa Ceia, Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso pastor nesta noite, Pai. Unja, Pai, os nossos ouvidos e nossos corações, ó Deus, para receber de Ti a palavra viva nesse momento, ó Deus. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos e as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Somente crer, vamos receber a palavra do Senhor. Graças a Ti, ó Pai, por mais uma vez nós estarmos reunidos num sentido, ó Pai, como esse, mais um culto e, inclusive, de Santa Ceia. Peço, Pai bendito, perdoa, Senhor, as minhas muitas falhas, as nossas falhas, Pai. Conceda, Senhor, que possamos, ó Deus, ter um tempo abençoado na Tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, por graça e misericórdia, fazer uso de um tão insignificante, ó Pai, servo do Senhor, para que o Senhor possa falar a cada um de nós aquilo que ajuda a nossa fé, Senhor, que nos edifica mais e mais, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus, mais uma vez que estamos juntos para mais um culto que creio que será abençoado.
glórias ao Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes por rever a nossa irmã Jesuína, que passou por um tempo de enfermidade, né? Mas como eu já expressei aqui, a gente já sabe disso, mas eu expressei por há pouco tempo a gente ter escutado também, né, a mesma expressão, que a igreja tem o direito na cura divina até o último fôlego de nossas vidas. Às vezes passamos por quadro difícil, tal como nosso precioso irmão Edmar, né? Eles estão com a criança até internada e Deus sabe melhor todas as coisas, né? E Deus sabe melhor todas as coisas, mas que a igreja tem esse direito, tem. O Senhor Jesus Cristo pagou por ela o preço da saúde de cada um. Que Ele ajude a nós usufruir desta fé que abre espaço para Ele cumprir aquilo que Ele deu já para nós através do sacrifício no Calvário. Vamos ler as Escrituras prometidas, irmãos, e anunciada, e haverá um hino. Não? Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13, uma escritura bastante familiar que o irmão Brana usa para pregar a mensagem no sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito, farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor, abençoa, Pai, a tua palavra, no teu santo e bendito nome nós pedimos. Amém, Senhor, amém. Assentar, irmãos. Irmão Brana pregou esta mensagem, o sinal que a gente tem em mãos no dia 1 de setembro de 1963. Essa mensagem é que mais a gente tem ela mais antiga. E daí chegou mais essa nova, que tem o mesmo título, o sinal. Essa aqui foi pregada no dia 8 de março de 1964. Bom, não vou, esse aqui foi... Não vou citar um lugar, irmão, para não tomar tempo. Essa foi em Dallas, essa aqui, não sei se foi em Jeffersonville mesmo, mas não tem aquela necessidade de saber o lugar. Mas esta mensagem, ela é um exemplo para nós daquilo que nós temos a necessidade de ter aqui. Porque nessa dimensão onde estamos, né, esse véu de carne humana, é onde nós escolhemos o nosso destino. Se vamos para o reino glorioso, a vida eterna, ou se perderemos a oportunidade para todo sempre. Isso está em nós agora, enquanto estamos na dimensão humana. Então, começando, vou ler um pouquinho de uma e da outra. Começando nesta, que foi pregada em 63, a partir do parágrafo 44.
devemos recordar que, seja o que for que façamos, ou quanto bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Quantas pessoas intertidas com o dinheiro, vida próspera, esquece do que é mais importante, Porque, como eu falei há poucos dias, né, num desses cultos de transmissão, se a pessoa é um industrial, é um fazendeiro, é um riquíssimo, ele tem os prazeres dessa vida com muita facilidade, porque não falta o dinheiro, não falta o que, tudo que ele quer fazer, ele tem condição de fazer aqui. Mas só que chega a 70, 80 anos, em torno disso, pronto, vai para a sepultura. E o pior de tudo, que não é simplesmente vai para a sepultura, acabou, não. O horror do juízo. Ele não está vivendo aqui por acaso. Deus deu o direito dele ter essa vida e deu o livre-arbítrio e deu o entendimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E através do livre-arbítrio, então, ele tomou o caminho que ele quisesse tomar. Repetindo um pouquinho, devemos recordar que, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Então, se ele, após uma reticência, se ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isto. Seríamos e estimar isso. Não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo maior que isso. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. Então veja, irmãos, mas peraí, eu não sou um evangelista, eu não sou um... Não é isso. Simplesmente se põe na mão dele. Ele é o motorista que dirige o barco, que dirige o que for. É ele. O que ele quer de nós é nos encontrar nas mãos dele. Mas como eu faço isso, pastor? Como que eu vou me encontrar nas mãos dele? Em primeiro lugar, como que as pessoas entrariam naquela arca? Como? Crendo no que Deus estava fazendo no tempo presente. Era entrar na arca, obedecer o que estava sendo anunciado no tempo presente e simplesmente descansar. Então veja, a igreja, ela, conforme a escritura que sempre citamos também, 1 Pedro, a 2 Pedro, acho que é 1 Pedro 2, verso 9. Aí vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então nos colocamos nas mãos dele e automaticamente ele trabalha através da igreja. Mas nesse caso hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno. Irmão Branda sempre estava pregando para audiência mista. Tome-o exatamente como ele o dá. Um sinal. O sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, o que é um sinal? É uma palavra que comumente usamos
entre nós que falamos inglês, principalmente aqui nos Estados Unidos, disse o irmão Branham, um sinal, realmente, o dicionário diz que um sinal é um indicativo de uma passagem, um preço pago. Veja que a passagem, o preço, um preço requerido que foi pago. E como a passagem de estrada de ferro, então, o irmão Branham faz essa comparação. O sinal é isso, é o indicativo que o preço foi pago. Então, o sinal em nossas vidas, irmãos, o Espírito Santo em nossas vidas, é o indicativo que nós recebemos aquele dia no Calvário. Não deixamos passar por alto. Mas como, pastor, que eu vou receber esse indicativo? Como que eu terei? Como que eu vou receber aquele dia no indicativo? Voltando novamente no mesmo sentido. Receber o que ele prometeu para o momento presente. Os discípulos estavam, o irmão Branham disse que eles estavam até com medo dos judeus. Eles subiram na escadinha e foram, porque o Senhor Jesus tinha dito, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, tem que do alto, sejais revestidos de poder. E eles subiram a escadinha e foram para um compartimento que tinha lá em cima e ficaram ali. Então, tudo que eles tinham que fazer era obedecer a voz do Senhor. Quando veio o Espírito Santo, como um vento veemente, impetuoso, no versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. A irmã Branda disse que eles desceram aquelas escadas assim, até meio correndo e agindo de uma maneira que o povo pensava que eles estavam embriagados. Então, tudo que tem que fazer é obedecer do momento presente e descansar naquilo. Agora, aqui, do que estamos falando, onde começamos, está Deus dizendo a Israel, o sangue do cordeiro é um sinal para você, o cordeiro para Israel, o cordeiro ferido, foi um sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel. E nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. O Branham diz nessa mensagem, eu não me lembro o parágrafo, mas nessa mensagem mesmo. O Branham diz que aqueles judeus, eles podiam dizer, não, mas peraí, eu sou um israelita, eu sou um hebreu, eu tenho o sinal da circuncisão no meu corpo físico. Muito bem, foi obediente até ali, mas agora é coisa nova. Agora é expor o sinal. É pôr o sangue sobre a soleira da porta. Então veja, como nós viemos aí desse tempo de Novo Testamento, até o ano 325, as pessoas batizavam os apóstolos, os discípulos, os pastores, eles batizavam realmente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sabe como? Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o ano 325 da era cristã. Aí realmente batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse, que é Senhor Jesus Cristo, ele foi Pai, agora é Filho e é o Espírito Santo. Tudo é o mesmo Deus. Não, era um Deus, agora deixou de existir aquele Deus, é outro. Não. Aquele Deus se fazendo carne para derramar o sangue por nós. Para derramar o sangue por nós. Creio, sim, fui batizado. Aí já cruza o braço e fica quieto. Não se desespera pelo Espírito Santo. Aí o Senhor Jesus diz, o Espírito deixa uma casa, anda por lugar árido procurando repouso. E volta a visitar aquela casa. Chega nela, está limpa, varrida, limpinha.
ele vem e não vem sozinho, vem com 7 espíritos pior do que ele. Que condição que fica o último estado. Então, eis a necessidade. É por isso, irmãos, que é o que eu mencionei há minutos atrás. Como que fazia para estar certo que estava certo com Deus nos dias da arca, lá nos dias do dilúvio? Era obedecer o que o profeta estava falando. Então, vem nesse tempo agora, nós vemos a Escritura prometida para esse dia. Quando falaram para mim sobre a mensagem, já não fui assim, tá, então vou me batizar, então tudo bem, coisa. Não, eu falei, peraí, deixa eu ver. Vamos ver se realmente é isso. Comecei a ler a mensagem e assistir os cultos. O segundo culto que eu assisti, eu pensei, esse é o meu lugar, daqui eu não saio mais. E pela graça de Deus não saí até hoje. E creio que nunca vou sair. Então veja. Aí, lendo a mensagem, pensei, realmente, é o cumprimento da profecia. É o cumprimento. Aí vai para as Escrituras, em verdade, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Então veja, recebemos aquilo que veio para esse dia, então nós estamos naquilo que é realmente a palavra, que nos dá direito ao sinal. Portanto, o mundo, isso é uma grande loucura. Para o mundo, isso é uma grande loucura. Mas para Deus, essa é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem de estar aí. E você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então, veja, para aquela passagem vir para o bolso, tem que primeiro ser pago. Então, para os discípulos receberem o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro o preço foi pago. O sangue foi derramado lá no Calvário. E eles ficaram crendo de coração na promessa, como nós estamos crendo hoje. Ali eles receberam o Espírito Santo para a jornada. E nós hoje, irmãos, estamos recebendo o Espírito Santo para embora deste mundo. Quem falou foi Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, isso é promessa dele. Quem falou foi Ele. Agora, Ele deixou, então, como devemos trilhar. Irmão Branda faz aquela comparação de um mapa rodoviário, que se tem que ir para um determinado lugar, a pessoa tem que pegar o que diz o mapa, pega aquele mapa. Então ele pegou o que diz o mapa, ele segue em frente, ele vai chegar naquele destinatário que ele está querendo ir. Então ele vai. E nesse caso aqui para nós, o mapa rodoviário para nós encontrar aquele dia glorioso que é o arrebatamento, é nós estar no mapa desse dia. No mapa desse dia. Não importava o quanto eram judeus, o quanto eram bons, quanta instrução tinham, como se vestiam, o sinal era a única coisa. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal de que o requisito de Jeová havia sido cumprido, que havia sido preenchido. O sangue representava o sinal. O sangue era o sinal, veio a vida que uma reticência. Deus havia dito que no dia em que dele comerdes, esse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus, em misericórdia,
aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando o seu filho havia se corrompido com o pecado de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto. Isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar. Então veja, é misericórdia demais, porque ele tinha dado a palavra. Por que foi fazer isso? Como que em outras palavras, filho, mas eu não mostrei para você, faça isso e não faça aquilo. De todos os frutos comereis, porém da árvore da vida do bem, da árvore da ciência do bem e do mal, não, porque no dia que comerdes, nesse dia morrereis. Em outras palavras, você tem a vida normal, você cresce, em outras palavras, você cresce, você estuda, você trabalha, você chega o tempo normal, você se casa, você constitui lar, você pode comer de todos os frutos da árvore, só que da ciência do bem e do mal, não. E foi o suficiente. Então, em outras palavras, acabou o compromisso. Mas não, Deus rico em misericórdia, na sua onisciência, antes da fundação do mundo, ele sabia que tinha aquele, tinha aquela, que creria na palavra quando a palavra viesse. Aí então, em outras palavras, eu dou um jeito. Aí começou desde esse substituto, que foi uma sombra, foi uma seta. Um cordeiro que era um indicativo que um dia o verdadeiro cordeiro de Deus tomaria lugar. Foi por isso que as maçãs e os pêssegos de Caim e assim por diante não surtiram efeito. Tinha de ser uma vida que tinha sangue nela. E a vida houvesse saído do sacrifício. E agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora o que Deus requeria? A vida e o sangue mostrava que existia uma vida que foi tirada. Então o sangue era um sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido. O requisito de Deus, que uma vida tinha sido oferecida. Então os irmãos estão vendo que a palavra não falha? A palavra não falha, nunca falhou e nunca falhará. Veja, no dia em que comerdes, nesse dia morrereis. E eles comeram. Mas muito embora, simplesmente uma seta, mas já foi morto ali. O cordeiro foi morto. O cordeiro pascual foi morto. Até chegar ao real. E veja que coisa. Se comerdes, morrerei. Comeu, tem a culpa. Então merece morrer mesmo. Comeu e todos comemos. Então merecemos morrer. Mas ele é a misericórdia. Ele não comeu. Ele não comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Os irmãos, vejam que amor. Inocente, não tinha culpa, não era culpado. Então o sangue era o sinal de que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido. O requisito de Deus, que uma vida tinha sido oferecida. E o sangue tinha sido vertido. E o sangue representava o sinal de que a vida havia se ido. O sangue representava o sinal que a vida havia se ido. A vida do animal, do qual Deus havia falado, devia ser tirada. Era o sangue que representava o sinal. Veio. Então veja, morreu, é culpado. Então, se for, olha lá, só está o sangue. Era um requisito.
O crente adorador era identificado com seu sacrifício por meio do sinal. Isso aí, irmãos. Ah, mas peraí, vou tomar uma cervejinha aqui. Ah, não, mas peraí, eu vou sentar numa rodinha de amigos ali, escutar anedotas. Eu vou fazer. Está identificando? Não está identificando. O crente adorador era identificado com o seu sacrifício por meio do sinal. O Espírito Santo naquela vida, identificou que ele está identificado com o sangue, com o sacrifício. Não, disse o profeta, não desejo me demorar muito nessas pequenas citações, mas o que eu poderia se tomar o culto todo com uma delas, mas quero parar aqui um momento para expressar isso. O crente tinha de ser identificado com o seu sacrifício, viu? É isso que falamos há minutos atrás, as pessoas se encontrar indiferente. Ah, não, tudo bem, coisa. Não. Se fosse unicamente um sacrifício e feito em algum lugar lá, ele o tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado nele. Francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele, em primeiro lugar, para se identificar com o seu sacrifício. Então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sob o sangue. Aquele sangue estava na soleira da casa que estava aquela família. Aquela família estava identificada. O anjo da morte passando, não, peraí, aqui uma vida foi oferecida. Então o primogênito vai ser poupado. Era o primogênito que morreria ali. Mas o anjo via falando, não, eles pecaram lá no Éden, e pecou e tudo bem, mas aqui a vida foi oferecida, então o culpado não vai morrer não. Passava. Então, irmãos, é graça, é misericórdia. Mas ele tinha que estar identificado nele. Francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele, em primeiro lugar, para se identificar com o seu sacrifício. E mais uma coisa, mais um ponto aqui. Os irmãos vejam que lá não era a família toda que morria. Era o primogênito. E agora, o sinal é requerido para um povo. Quem é esse povo? Aqueles ao qual a Bíblia diz: bem-aventurados que pertencem à primeira ressurreição, que sobre essa segunda morte não tem poder. Então veja, a noiva, ela pertence à primeira ressurreição. Então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sobre o sangue. O sangue devia estar sobre ele. E aquele era um sinal que ele tinha se identificado culpado. Aquele sangue era um sinal que ele tinha se identificado culpado. Então a vida foi oferecida no lugar dele. E tinha provado que um substituto inocente tinha tomado o seu lugar. Que lindo quadro! Um redimido, veja. A justiça tinha sido cumprida e o requisito
da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. Lembrando, fala que naquele sacrifício que eles faziam no Antigo Testamento, a pessoa confessava ali o seu pecado e o sacerdote degolava aquele cordeiro, o bezerro que fosse, aquela vida era oferecida. Então aquele crente voltava todo alegre, voltava satisfeito para casa. Muito embora que ele não tirava o pecado, aquele cobria o pecado, mas não tirava. Mas era assim a ordem de Jeová para aquele dia. Então ele já voltava alegre. Ele voltava alegre porque um substituto tomou o seu lugar. E agora, irmão, um povo que crê na mensagem da hora, Mombrana sendo corrigido naquela visão, nem o amor, nem o falar em língua. Mas a primeira evidência do Espírito Santo é crer na palavra. A noiva sabe o que significa crer na palavra. Muito embora todos os sistemas religiosos falam, nós cremos na palavra. Mas o profeta disse, dê um teste da palavra. Receberam o profeta Elias, William Marion Branham, em cumprimento desta profecia, o grande profeta, podemos usar esse termo assim, prometido no Antigo Testamento, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. Receberam? Ah, não. Então não crê na palavra coisa nenhuma, não faz parte disso. Não faz parte do cumprimento desta Deus corrigindo o Mombrana naquela visão. Mombrana, então Deus disse, nem falar em língua nem amor, mas é crer na palavra. Agora a noiva está segura, irmãos. A noiva, então é motivo de alegria. É motivo de alegria. Às vezes temos que passar por trechinhos que gostaríamos de não passar, mas passamos. E a noiva tem tudo para estar alegre, porque não tem outra classe de pessoa, outro nível de pessoa que tenha promessa que tem aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo hoje sobre as bases de sua palavra. A qualquer momento, 3 anos e meio de festa com o Senhor Jesus Cristo. Depois então 1000 anos, os demais estarão no pó da terra, porque Malaquias profetizou que pisaremos os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos nossos pés. Mas veja, 1000 anos aqui, 1000 anos simbolizado, meu Deus, simbolizado como a lua de mel do rei com a rainha, 1000 anos aqui. É Bíblia, não é argumento de pregador, é Bíblia. Depois o julgamento, vai ter um trabalho, todos ressuscitam para o julgamento, ninguém escapa. Inclusive rejeita o Senhor Jesus Cristo agora, só que não vai escapar do julgamento. Mas Daniel viu isso lá no Antigo Testamento, quantas centenas e centenas de anos antes ele viu isso, milhares de milhares o serviam. Vem João na ilha de Patmos, sua voz era como a voz de muitas águas. Vem irmão Branham agora, a voz de muitas águas, quer dizer a voz da noiva lá, milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante do trono, que vão ser julgados. Mas a noiva não, agora, Romanos 1, verso 8, nenhuma condenação há para os que estão. Mas como que eu estarei em Cristo? Como? Como que entrava na arca? Que jeito? Então, hoje, como que eu estou em Cristo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo a palavra. Então, veja, nenhuma condenação, é Bíblia de novo. Então, crendo na mensagem da hora, glórias ao Senhor Jesus Cristo.
Que lindo quadro, ó. O redimido, vejam, a justiça tinha sido cumprida. E o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse: agora requererei tua vida. Então, quando a vida havia pecado, então um substituto inocente tomava o seu lugar. E era um animal de sangue. Não maçã, pêssego, isso. Então veja, não fica lugar para interpretação. Não fica lugar para interpretação. Lá no que era uma sombra, era uma seta, era sangue. E aquele sangue apontava para o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como que uma fruta vai representar aquilo? Então, tal como hoje esse abuso, coelho de Páscoa e coisa. Isso é um abuso do diabo. E o adorador, aplicando sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção. Porque se identificou como essência no sacrifício. Ligou-se ao sacrifício. E o sangue representa o sinal. Quão maravilhoso! Que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo. Exatamente. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício, exatamente tão perfeito como quanto possa ser. E como que Cristo não sendo um animal, veja você, o animal morria, mas era reticência. A coisa mais inocente que temos, eu creio, o irmão Brando começa a falar aqui sobre o cordeiro, né? O animal mais inocente, a pomba, a ave mais inocente, assim por diante, o que poderia simbolizar esse sentido tão significativo. Né? Irmãos, as horinhas estão passando, mas eu quero... Isso aqui é tão gostoso, dá vontade de não parar. Mas eu quero ler um pouquinho dessa outra mensagem aqui, que tem umas partes aqui que eu gostaria que não ficasse sem ser expressada hoje. Essa mensagem de 64, a partir do parágrafo 36. E Deus teve de se tornar carne para tomar o lugar do pecador. Deus manifestando em carne, nada menos do que o próprio Deus. Agora aqui, estava ele manifestando em carne, para tirar o pecado do mundo. E ele se identificou em nós. Veja, irmãos, Deus, o Verbo se fez carne, o Criador dos céus e da terra, sol, luz, estrela, todo o universo, tudo. O Criador de tudo isso se fez humano. Agora, aqui estava ele, manifestando em carne para tirar os pecados do mundo. E ele se identificou em nós, para podermos ser identificados nele. Estão vendo o propósito disso? Agora vemos nossa identificação com o nosso sacrifício. A vida do sacrifício em nós, que é o Espírito Santo, quando aquela célula se rompeu, ela liberou Deus, pois ele havia santificado um povo com o seu próprio sangue e colocado Deus no homem de novo.
Deus em você, a vida eterna. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Mas não temos santidade, e foi manifesto aos seus santos. Sim, não temos, mas Ele teve por nós. Então é de novo, Ele em nós, Ele por nós, Ele fazendo. Veja foi um acontecimento isso. Foi um acontecimento, uma pessoa foi levada numa ênfase, não sei explicar bem isso. Se a pessoa estava em vida ainda, não sei explicar. Só sei que o irmão Brana disse que isso aconteceu 100 anos antes do tempo dele, do irmão Brana. Eu creio que eu li isso, sim. Daniel Cury. Depois de chegar nos portais celestiais e tudo, aqui não tem nenhum Daniel Cury, não. Você quer apelar pelo julgamento? Então apela. Mas eu fui um servo de Deus, vou. Então ele se encontrou em direção àquela luz tão brilhante que quanto mais ele ia, mais aquela luz ficava brilhante, mais linda, mais linda. E foi até que chegou num certo lugar e ele parou. Aí aquela voz, Daniel Cury, você foi perfeito na terra. Sei. E agora? Você nunca mentiu? Umas não sei quantas perguntas ali, não passou em uma. Não passou em uma. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos, estão todos da glória de Deus. Então veja, na visão, quem era digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem aqueles que já tinham ido para a sepultura, ninguém passou no teste. A hora que ele esperava simplesmente uma rajada da justiça divina que exterminaria com ele, que não passou num teste. Aquela voz mais meiga do que a voz de uma mãe para uma criança que tanto a ama. Pai, Daniel Cury não foi perfeito na terra. Mas lá ele permaneceu por mim, e aqui eu permaneço por ele. Pode pegar todos os seus erros e lançar na minha conta. Então veja. Santos por representação. Cremos na mensagem da hora? Não é. Será os cientistas aí, coisa. Cremos na mensagem da hora? Não tem interpretação. Isso é eu, isso é você, isso somos nós. Isso é uma massa da mesma massa. É isso. Então somos santos, sim. Somos santos. De nós, não. Daquele que nós cremos de coração, e daí ele veio morar em nós. Então, por ele somos. Um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Não é para Israel, não. Os gentios. Que é Cristo em, não é com. Cristo em vós, esperança da glória. Então, irmãos, sacrifício e oferta não quiseste, disse a palavra, mas corpo me preparaste. Então a noiva, ela é o corpo de Cristo. Assim como disse o Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Um pouquinho mais aqui, irmão. Agora vem a nossa identificação com o nosso sacrifício. A vida do sacrifício em nós, que é o Espírito Santo.
Quando aquela célula se rompeu, ela liberou Deus, liberou Deus. É uma mensagem, Israel e a igreja. Não sei se foi a primeira parte. Irmão Brana falando em outras palavras, que o Senhor Jesus Cristo foi a porta para Deus entrar no humano. O Senhor Jesus Cristo foi a porta para Deus entrar no humano. Quando aquela célula de sangue foi rompida, liberou Deus, porque aquele pecador, ele reconheceu que um verdadeiro cordeiro, um verdadeiro inocente, que nunca pecou, morreu no lugar dele. Quando aquela célula se rompeu, ela liberou Deus, pois ele havia santificado um povo com seu próprio sangue e colocado Deus no homem de novo. Deus em você, a vida eterna. E qualquer estudioso grego sabe que esta palavra significa vida eterna, vem da palavra zoe, que significa a própria vida de Deus. Isso mesmo. O único jeito de você poder ter vida, só há uma forma de vida eterna, que é a própria vida de Deus em você. Está vendo? Então você tem a vida eterna, porque Ele é o único eterno, Ele é o único eterno que há. Ele é o único eterno. Então, essa vida em nós nos tornamos eternos. Então, veja, somos o corpo dele. Disse Paulo, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Mas como, se é isso, então me desespero, preciso simplesmente creia na palavra e descansa. Creia na palavra e descansa. É glorioso, irmãos, é glorioso. E quando chegar a transformação, então, não tem palavra como disse Paulo. Ao terceiro céu, somente ele foi. A gente não sabe como explicar isso. Mas ele foi até o terceiro céu, viu coisas que nunca subiu ao coração do homem. Isso é o que espera pelo povo que crê na Bíblia, nas bases de sua palavra, o que hoje é uma mensagem que nos prepara, nos coloca na plataforma do arrebatamento para ir embora. Então, seguramente, irmãos, o conselho não é para os irmãos, o conselho é para todos nós, começando de mim. Come o livrinho, bebe da água da vida, porque o único meio da pessoa ir para a gloriosa eternidade sem fim é ter o único Espírito que é eterno nele. E Paulo está dizendo, esse mistério teve oculto desde todos os tempos, que é Cristo no povo. Não, Cristo nos gentios. Mesmo Israel será salvo, 144 mil, mas não na classe da noiva. Então, é glorioso demais, que o Senhor tenha misericórdia de mim, falo de mim e de cada um de nós, para não deixar isso passar por alto. Porque tem bilhões e bilhões de pessoas que, se tivesse o direito de ser despertado, irmão, vocês vinham correndo. Só que isso é para quem Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Glórias ao Senhor. Vamos para a Santa Ceia, irmãos. E amanhã, irmãos, eu gostaria
gostaria que todos, né, todos viessem. Aliás, todos os dias de escola dominical, né, todos os dias, normal. Mas o que eu quero dizer, o irmão Edivaldo teve essa inspiração de nos presentear com o quadro das 7 eras. Aí eu penso que se Deus não dá a inspiração, a gente vai dar uma falada sobre as eras amanhã, talvez de uma maneira um pouco superficial para falá-la toda, né? Porque senão não era só, vai 1 ano ou 6 meses. Mas aí a gente gostaria, né, dos irmãos não falhar nenhum. 1 aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 11, a partir do verso 23. Verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, verso 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então o Senhor está falando aqui que
não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Quantas pessoas na interpretação humana, isso é símbolo de humildade, quer dizer, está colocando um pensamento ali acima do que o enviou, porque o Senhor Jesus está mandando fazer. Aí no versículo último que lemos, é o 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai bendito, que o Senhor abençoe este pão para representar, Pai, aquele corpo inocente que o quanto sofreu por nós, Pai, e finalmente entregue por nós, morrendo no nosso lugar. Que o Senhor abençoe este pão para representar, Senhor, aquele corpo. Este vinho, Pai, nós pedimos que o Senhor o abençoe para representar aquele sangue inocente que a Bíblia, a palavra do Senhor fala que é o próprio sangue de Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor, esse vinho para representar aquele sangue. Assim, Pai, quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam comendo da tua carne, que nós estejamos comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Passar por alto ou vocês captaram? Alguém captou aqui? Você não pode deixar isso passar por alto. Ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Que mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Não é Cristo com. É Cristo em você. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dois corpos não dá para ocupar o mesmo espaço. Ele tem que estar em forma de espírito. Então,
É esse o grande mistério. O próprio Espírito Santo é Cristo em você. Cristo em vós, esperança da glória. É esse mistério que Deus quis mostrar. Grande esse mistério. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos terminar o nosso culto. Amado Deus e Pai Celestial, com grande é o nosso prazer de estar aqui hoje, ó Pai. E o Senhor tem nos revelado grandes pepitas aqui hoje, ó Deus. O Senhor tem entregue esta mensagem poderosa para nós nesta noite, ó Deus. E nos fazer participantes da sua mesa, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um que passou nesta fila da ceia, ó Deus. Que cada um que participou, ó Deus. Aqueles que não puderam vir, ó Pai, o Senhor sabe melhor, ó Deus. Entregamos tudo diante de Ti, ó Deus. Pois em Teu nome nós te pedimos para a Tua honra e glória, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amanhã, escola dominical, segundo o reverendo, vai explicar isso aqui, né? Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho desse grande mistério, aí amanhã, 7h30 da manhã, nós já estamos por aqui, né, irmão Rafael? As criancinhas velhas, irmão. Abençoe um outro, irmão, volte para casa abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo.